Vamos continuar a leitura que eu comecei já tem alguns vídeos, é uma leitura densa, então eu sou obrigado a me ater ao texto, porque é difícil. Não é que é difícil, é que é denso, tem muitas informações. Eu estou construindo uma playlist aqui no canal de História Econômica do Brasil. História da Economia do Brasil. E eu poderia ter começado a partir dos diversos ciclos econômicos que o Brasil já teve, ciclo da cana-de-açúcar, ciclo do ouro, ciclo do café e coisas assim. Isso já desde lá do descobrimento praticamente até a República, 1889. Mas eu resolvi começar a construção desta playlist de História Econômica do Brasil, ou História da Economia do Brasil, a partir da República. Ou seja, a partir de um livro texto base bastante conhecido na economia, que muitas pessoas gostam, outras não gostam, que é um livro chamado A Ordem do Progresso, 100 anos de política econômica republicana, de 1889 a 1989. Este livro, em edições recentes, ele já traz atualizações até o período, se eu não me engano, até o período da Dilma já. Eu resolvi começar por aqui porque eu acho que os maiores impactos econômicos de políticas econômicas mesmo no Brasil, eles realmente tiveram seu início ali no período republicano, né? Por isso que eu resolvi começar a partir desse livro. Mas é claro que para entender a história econômica do Brasil é preciso também entender basicamente os ciclos econômicos. Você não consegue entender a economia do Brasil se não entender um pouco sobre o ciclo do açúcar, os vários ciclos que o Brasil teve, né? Ciclo do cacau, bem menor localizado, né? Ciclo da borracha, ciclo do café, que inclusive está neste período aqui republicano, e ciclo do ouro também, né, dos minérios. Mas, como eu estou abrindo mão disso, já comecei a partir da República, 1889, porque cada presidente tem a sua política econômica e o seu ministro da Fazenda e os seus impactos na economia do país. Este é o livro texto base, bastante conhecido, caso você queira, tem um link aqui na descrição. Aliás, todos os livros de economia desse canal sempre estão referenciados aqui na descrição, caso você queira adquirir ou mesmo saber que é este livro e poder consultar em algum lugar por aí, numa biblioteca, enfim. Bom, eu não vou recapitular tudo que eu já tratei até agora aqui, até porque eu estou bem no início, eu ainda estou no capítulo... Deixa eu ver qual capítulo que é esse aqui, a introdução, né? Só quero ver o nome oficial mesmo, que a gente esquece, né? O capítulo 1. O capítulo 1 ele trata sobre a primeira década republicana, ou seja, 1889 a 1889 até 1899, mais ou menos, 1900 que seja. E aí nós já vimos, né, sobre a questão da relação entre trabalho assalariado e a política monetária, como que a abolição da escravatura, da escravidão impactou na economia do país. Não vou falar novamente aqui para não tomar muito tempo do vídeo, mas teve sim uma profunda influência, principalmente na política monetária, na emissão de moeda. Também já tratei no vídeo aqui sobre Rui Barbosa, que foi o primeiro ministro da Fazenda do Brasil e que durou pouco tempo, na verdade. Então ele também teve uma política econômica bastante, segundo o que vimos nos vídeos passados, nos textos passados, uma política econômica do ponto de vista, não estamos falando aqui do ponto de vista jurídico, como jurista, nada disso, mas como ministro da Fazenda, o que ele causou ao Brasil foi no mínimo controverso, porque ele teve uma expansão monetária muito alta e que isso nós vamos descobrir hoje, talvez, a continuação dessa história, porque como ele permitiu aos bancos essa emissão grande, esse grande volume de moeda, então isso possivelmente trouxe inflação para o Brasil, né? E vamos descobrir hoje, porque no vídeo passado eu finalizei tratando sobre ele mesmo. Rui Barbosa deixou a pasta da Fazenda no começo de 1891, sendo que ele assumiu essa pasta, deixa eu ver se eu encontro a data de quando ele assumiu. Se eu não me engano foi em 1891 mesmo, mas só que no início do ano. A principal medida de política econômica tomada por Rui Barbosa foi a lei bancária também, né? Já gravei vídeo sobre isso, instituída em 17 de janeiro de 1889, introduzindo diversas novidades na Constituição Monetária do país. A lei estabelecia emissões bancárias a serem feitas sobre um lastro constituído por um título da dívida pública. Então, ou seja, os bancos podiam emitir de certa forma a moeda, né? E aí, essa política dele, várias políticas dele, principalmente essa dos bancos também, vamos ver quais foram as consequências continuando a partir da sua saída como ministro ou da pasta da Fazenda no começo de 1891. Puta, eu tô tentando achar aqui. Ah, tá, então ele entrou na verdade no início de 1890, né?
ou 1889 talvez já. A República é novembro, né, de 1889. Rui Barbosa deixaria, vamos continuar o texto então. Rui Barbosa deixaria a pasta da Fazenda no começo de 1891 e... outra coisa que eu preciso mencionar aqui no vídeo. Primeiro, estou construindo uma playlist de história da econômica do Brasil e estou utilizando o livro-texto, como eu já mencionei, né, A Ordem e o Progresso, são diversos autores, né? E uma coisa que a gente precisa entender é que nesse período republicano, ou nesses primeiros anos, o Brasil não tinha uma estrutura bancária consolidada. Então, é natural que diversas crises poderiam mesmo ocorrer por conta da falta de estrutura. Rui Barbosa deixaria a pasta da Fazenda no começo de 1891 e seria sucedido pelo conselheiro Alencar Araripe, um jurista extraviado nas finanças de que jamais se ocupara, de acordo com Calógeras, e em seguida pelo Barão de Lucena. Ambos eximiram-se de proceder ao saneamento do grande instituto emissor recém-criado. Com isso, se abstendo de arrefecer o fervor especulativo reinante. O movimento de lançamento de novas companhias avançaria ainda mais em 1891. No dizer de Calógeras, amontoavam-se o combustível para o grande braseiro de 1892. O que será que vem por aí, rapaz? Então é agora que começa o vídeo mesmo, depois de 6 minutos. Meu Deus do céu, cara. Vou tentar avançar pelo menos uns 3 parágrafos aqui. Vamos ver. Em paralelo, o ano de 1891 registra uma queda inusitada na taxa de câmbio, que terminaria o ano em torno de 12 pence por R$1.000. A relação entre esse declínio e a política monetária da República não parece simples, ao menos porque o timing das variações da moeda e no câmbio não é muito claro. De qualquer modo, é certo que as hesitações e as omissões que caracterizaram as gestões de Araripe e de Lucena, que entraram no lugar do ministro Rui Barbosa, que se deviam em boa medida a uma conjuntura política mais complexa que a do ano anterior, favoreciam a crise cambial. Tal pode ser visto, por exemplo, através do espantoso crescimento da oferta de moeda a partir de setembro de 1890. Nesta data, o papel moeda emitido atingiu o valor de 289 mil contos e em junho de 1891 este valor atingiria 535 mil contos, ou seja, cresceria cerca de 80%. Eu lembrei de uma outra informação interessante sobre o Rui Barbosa, que no período em que ele foi ministro da Fazenda, a base monetária, ou seja, a quantidade de moeda, ela foi triplicada, pelo que eu lembro dos vídeos passados. Nós tínhamos um valor, inclusive, em setembro, o papel moeda, não, triplicado, exagerei, já havia crescido cerca de 40%. Enfim, o volume de papel moeda aumentou muito enquanto esteve ali na sua gestão. Não resta dúvida, por outro lado, que influências exógenas, ou seja, de fora, êxodo e exterior, ligadas ao efeito sobre as entradas de capital no Brasil do colapso da casa de Baring Brothers em Londres, em outubro de 1890, e da moratória argentina, teriam grande influência sobre o mercado de câmbio do Brasil de 1891. O mercado de câmbio é moeda estrangeira, relação da moeda local com outras moedas. Em abril, respondendo aos pedidos do ministro Araripe sobre a possibilidade de apoio à sustentação da taxa de câmbio, os Rothschild responderiam que o desafortunado estado de coisas que recentemente se tem observado na República Argentina teve um efeito deplorável sobre todos os papéis e sobre todas as questões financeiras relacionadas aos estados sul-americanos. Então nós tivemos início de questões externas, não só o Brasil aqui, né? E nessa crise cambial. Em 3 de junho, acrescentariam que, pelo que tudo indica, não parece haver qualquer perspectiva de melhores cotações ou negócios para ativos, como títulos brasileiros. Lembrando que todo aquele papel moeda emitido pela lei bancária tinha um lastro em quê? Em títulos da dívida pública, que são papéis, né? A confiança no público ainda está muito abalada com os eventos dos últimos 8 ou 10 meses, e além disso, sabe-se que muitas grandes casas têm a totalidade de seu capital preso a papéis argentinos e outros investimentos igualmente invendáveis. Pouco pode ser tentado a título de política cambial em 1891, sendo particularmente desastrosa a tentativa de Araripe em julho de vender em julho de particularmente desastrosa a tentativa de Araripe em julho de vender os estoques oficiais
de ouro que excedessem as necessidades oficiais a 18 pence por R$ 1.000, quando o mercado já havia chegado a 15. A operação não teve qualquer efeito sobre as cotações, mesmo porque o agravamento da crise política ao longo do ano, o que levaria finalmente à dissolução do Congresso e à ascensão de Floriano Peixoto em novembro, faria crescer a incerteza quanto ao destino das inúmeras companhias, viáveis ou não, sendo formadas a partir das facilidades de crédito e do entusiasmo da Bolsa de Valores. Todavia, a precipitação da crise política parecia o começo do fim dos excessos do encilhamento. Logo no começo de 1892, tinha lugar a falência da Companhia Geral das Estradas de Ferro do Brasil, cujo passivo atingia a espantosa soma de 314 mil contos, somente ao longo de 1893. Contudo, em meio à revolta da Armada, a especulação da Bolsa encontraria, afinal, o seu desfecho. Bom, então eu vou parar por aqui e vamos finalizar no próximo vídeo, para não ficar, já está enorme esse vídeo, né? Vamos tratar sobre a continuação dessa história e já entrando em Floriano Peixoto, né? Rodrigues Alves, o ministro da Fazenda de Floriano Peixoto, no próximo vídeo. Beleza? Então eu fico por aqui e nós no vídeo de hoje vimos que essa situação toda que se agravava sobre o Brasil, crise cambial inclusive, não adivinha apenas de questões internas econômicas, mas também de questões exógenas ao Brasil, ou seja, questões externas, principalmente no que se refere à crise que estava ocorrendo na Argentina neste mesmo período, e isso afetou principalmente a questão cambial do Brasil, esta crise cambial, né? Fico por aqui. No próximo vídeo, então, vamos começar a tratar sobre o ministro da Fazenda de Floriano Peixoto, Rodrigues Alves. Valeu! Aliás, dá uma olhada no último vídeo, onde eu já tratei, né, um pouco mais sobre Rui Barbosa como primeiro-ministro da República Brasileira.